Clone. Clone. Olha aí, cadê a MH? Cadê que a MH, novela? cadê? Clone é uma magia cujo principal uso é criar problema pro mestre. A ideia básica dela é permitir que os jogadores tenham o maior número possível de ideias e dúvidas sobre como subverter a magia para se beneficiar de maneira mais efetiva possível. E eu estou olhando para você, MHG. Pam, pam, pam. Clone não é uma magia banal, é uma magia de 8º nível no D&D, né? Que significa que você precisa ser de no mínimo nível 15 para conjurá-lo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: clone é mais restrita que o normal. É muito comum que as magias estejam acessíveis para várias classes. Clone entra na categoria das magias de níveis muito elevados que começam a ficar bastante restritas. Só existem 2 classes que têm acesso a clone normalmente, que é mago e clérigos especificamente do domínio arcano. Ou seja, são só muito poucas pessoas que têm acesso a isso. Por quê? Porque é uma magia pensada para ser algo como ou o resultado de uma pesquisa mágica intensa e cuidadosa. Você desenvolve essa magia num processo muito delicado e complicado de pesquisa, né? Ou por meio de uma intervenção divina de elevado patamar de alguém que segue um deus da magia. Então, né, clone é o mais próximo que você vai ter do que o Lich faz sem que o alvo se torne um morto-vivo. Basicamente é isso, porque ela é uma espécie de garantia de que você não vai morrer. Então, o que ela faz na prática é a um custo elevado, são alguns milhares de peças de ouro. O conjurador vai clonar um alvo, esse é um aspecto importante. A magia não é uma magia conjurada só em si mesma. A partir de um naco de carne. A gente falou sobre os custos da necromancia. No caso, clone, você precisa ter uma polegada cúbica, eu acho. Que não é muito, na verdade, é até pouco. Mas você tem que arrancar um pedaço de carne Ponta de de uma dedão, pessoa. assim, ó, cúbicas. A ponta de dedão, exatamente. São 16 ml de carne. Fui olhar e fazer essa tabela de conversão aí. E aí você vai pegar esse pedacinho da pessoa ali, do alvo, vai fazer os rituais, vai colocar num lugar em que o clone vai caber quando tiver amadurecido lá, ou seja, onde vai caber um corpo do tamanho da pessoa que você está clonando. E depois de 4 meses, aquele pedaço de carne amadureceu, cresceu e virou um corpo inerte, semelhante ao alvo, ou até mesmo mais jovem. Qual mais jovem? O D&D não fala. O livro faz essa cortesia de não falar. E ele vai ficar ali naquele receptáculo vegetando indefinidamente. Né? Então, o MH já está fazendo algumas perguntas. O volume de material precisa ser sólido. Ele fala flesh. Ele fala carne. A Então eu luz, diria que né? não pode ser. Exatamente. Eu diria que não pode ser sangue. Né? Tem que ser pedaço de couro. Corpo. Depois que o clone amadurece, nesses 4 meses, caso o alvo morra a qualquer momento, ao invés da alma dele ir embora para onde quer que ela fosse originalmente, ela vai para o clone. E aí o clone vai acordar e ele vai ter a mesma personalidade, as mesmas memórias, as mesmas habilidades que ele tinha quando morreu no corpo original. Então o corpo morto vai ficar lá inerte, onde ele estiver. Não dá para fazer nada com esse corpo no sentido de reviver, porque a alma foi embora, já está em outro lugar. E é aí que o texto original da magia acaba. Por isso, ela gera tanta dúvida. 90% das pessoas que já jogaram D&D, que jogam D&D, nunca vão chegar no nível 15. Nunca vão ter o conhecimento ou os recursos necessários para utilizar essa magia em si mesmos. E mesmo assim, é espantosa a frequência com que surgem dúvidas sobre filigrana de aplicação dessa magia nas redes. Eu sacanei o MHG lá no começo, mas vocês não têm ideia da quantidade de postagens sobre o funcionamento da magia que existe na internet. É surreal. É surreal. E na prática, eu diria que é uma situação mais parecida com a de criar mortos-vivos.
que é uma outra magia bastante relevante, que existe basicamente para você justificar plots ou planos de vilões mais poderosos. Eu mesmo utilizei clone como justificativa para que o grande vilão de O Verde e o Púrpura, né, que o pessoal enfrentou, participasse depois da Forja do Amanhã, que era a campanha seguinte, porque ele tinha sido morto no processo, na batalha final do Verde e Púrpura, mas ele já tinha feito existia uma versão inicial e ainda imperfeita da magia de clone a qual ele havia se submetido. E por isso ele foi transportado para um outro corpo, mas ele chega lá e ele não tem exatamente as mesmas memórias, as mesmas habilidades, a magia ainda estava em desenvolvimento e ele é mais fraco. E aí por isso que a galera da Forja do Amanhã vai encontrar ele numa situação mais enfraquecida. Mas é uma magia que eu acho que é mais para plot. Eu nunca vi na minha vida jogador usar essa magia. Nunca vi. Tô para ver ainda. Eu usei como mestre pro vilão, cara. Vilão que volta Exatamente. e nunca morre, desgraçado. O cara sempre volta. Nós matamos ele tantas vezes, ele volta. Por causa disso aí, ó. Clone, ó. Esse é o segredinho. Você ainda comba aí com os outros artifícios, com itens mágicos e tal. Você ainda dá uma turbinada nessas paradas aí. Cara, é um excelente elemento para o mestre. Concordo com o Marcelo, os jogadores geralmente não chegam a usar. E eu não acho que para o jogador seja legal. Eu acho que tira um pouco da emoção da parada, entendeu? Chega um ponto em que não me importa, eu vou morrer, eu vou voltar e você não tem muito o que fazer. Pelo menos na cabeça do jogador, esse é o pensamento. Eu vou sem medo, porque se eu morrer, eu volto. Mas mesmo assim, você ainda consegue também, do mesmo jeito que tudo que a gente falou aqui, você consegue colocar mais dramaticidade e mais peso, mais dilema, mais situações, com o clone você também coloca, tá? Você pode criar nesse processo descrições exatamente usando a falha na descrição da magia que o Marcelo falou. Você pode colocar, por exemplo, empecilhos ou aleatoriedades ou situações que são imprevisíveis para o jogador na hora dele voltar. Porque quem garante que o plano dele vai ser bem recebido, que vai dar totalmente certo? Eu colocaria aí algumas coisas como mudanças físicas, mudanças de comportamento, sem medo. Eu colocaria sem medo. Porque isso pode sim acontecer, não faz diferença para o personagem, mas faz diferença para a interpretação. E o jogador vai sentir que existe a diferença. Porque o personagem é dele, cara. Ele vai ver que, poxa, agora tá uma situação que não era o que eu tinha falado, né? Que eu era lá o elfo todo bonitão, o cara todo cheio de carisma 18 lá, e eu sambava, dançava, ficava com as meninas. E agora eu sou um cara que tá com a cara meio cagada aqui. Eu tô com as características diferenciadas. Meu rosto não era assim. Ele é semelhante ao seu. Então, tem algumas mudanças. Vai ser notório que não é você. Pelo menos ao meu Você ver. pode. Ou você pode fazer igual a clonagem do mundo real, e aí você vai ser Uma igual a Ovelha ovelha. Dolly, que você vai ser igual a Ovelha Dolly, que você vai descobrir que você tem doenças que normalmente surgiriam mais tarde, surgindo mais cedo. A Ovelha Dolly desenvolveu artrose com 1 ano de idade, que é uma coisa que normalmente aconteceria depois de uns bons 6 ou 7 anos. Então, pode ser que o corpo vá, o fator de regeneração celular vá sendo prejudicado no processo.